Salve, salve, galerinha do segundo ano do ensino médio. Tudo bem com vocês, galerinha? Muito bem. Eu convido vocês a estar comigo em mais uma aula. Estamos fechando o PET 4, semana 4. Eu vou tirar a minha imagem para que não haja prejuízo do slide e peço a você que analise comigo sobre este conteúdo, este tema. Estamos trabalhando indústria e meio ambiente. Indústria e meio ambiente é um tema importante porque ele interfere, é algo que interfere no nosso dia a dia, no nosso bem-estar, na nossa saúde. Então, nós precisamos compreender, alguns detalhes sobre essa temática. Em primeiro lugar, os impactos ambientais na produção industrial. A indústria é um setor muito importante. Nós não estamos tirando a importância que esse setor tem para a economia, para a nossa vida, para o progresso, para o nosso bem-estar. Não, a indústria é um setor muito importante para o desenvolvimento da sociedade. É graças a ela que foi possível criar inúmeros bens de consumo considerados essenciais na vida moderna, trazendo conforto e saúde para a população, além de gerar diversos empregos em todo o mundo. Mas, meus queridos, nós também não podemos deixar de analisar os impactos negativos que tudo isso produz. E essa análise é necessária para que possamos desenvolver uma consciência de como trabalharmos essas questões. E neste texto, nós vamos associar esses termos: indústria, sociedade de consumo e meio ambiente. Então, vejamos. Como qualquer atividade humana, porém, as indústrias são responsáveis por causar muitos danos ao meio ambiente e à saúde humana. E por que isso acontece? Porque elas geram matérias biológicas, gases e líquidos que contaminam os rios, contaminam os mares, os lagos, contaminam o ar, o solo. E tudo isso traz uma consequência. Então, veja, a presença das indústrias, ela contribui diretamente para a devastação das florestas e, consequentemente, a extinção de diversas espécies animais. A poluição das indústrias também está associada ao aquecimento global, que é um fenômeno que está associado ao derretimento das calotas polares, à elevação do nível dos oceanos e diversas alterações climáticas, como secas, furacões, enchentes, que ameaçam a vida de milhões de pessoas e levam fome e destruição a diversas cidades. Isso se deve, meus amados, ao elevado consumo dos produtos industrializados. Então, a indústria, ela precisa dar uma resposta a essa sociedade de consumo, a esse consumo exagerado, que inclusive é objeto dela, é objeto da indústria, a vontade capital é exatamente essa, que haja um superconsumo para que também haja uma superprodução e que também haja um superlucro, Então, só que o meio ambiente vai dar a sua resposta. Então, vejamos, eu deixei aqui essas imagens para que nós possamos pensar um pouquinho sobre tudo isso que nós conversamos. O que eu posso perceber é que toda essa demanda por produtos industrializados, de forma exagerada, porque a sociedade de consumo, ela traz esse exagero, isso provoca a poluição e desequilíbrios ambientais. E esses desequilíbrios ambientais, eles podem ser verificados como, por exemplo, a contaminação da nossa lâmina d'água, pode ser verificado como a contaminação do solo, e, consequentemente, contaminação do ar, E as consequências dessas questões. Veja, eu tenho a retirada da nossa cobertura vegetal, como você pode ver nessas imagens, e o processo de extinção de diversas espécies animais. Queridos, como nós colocamos no texto,
o aquecimento global também é algo que deve ser associado às consequências, né, do processo de industrialização. Porque esse aquecimento global, ele traz também para nós algumas questões importantes, como, por exemplo, o derretimento das calotas polares. E esse derretimento, ele vai provocar a elevação do nível dos oceanos. Ainda, meus amados, nós temos algumas alterações climáticas importantes. Enquanto em alguns locais nós temos secas intensas, nós temos em outros furacões absurdos, em outros nós temos enchentes, nós temos uma dinâmica, né? Nós temos algo acontecendo em cada canto do planeta e que faz parte dessas alterações climáticas que chegam de forma violenta, provocando fome e destruição. E isso tudo são, digamos assim, são questões, né, consequenciais dessa sociedade de consumo. O consumo traz essas consequências climáticas, por exemplo. Muito bem, meus queridos. Em se tratando de contaminação da água e do solo, nós sabemos que a atividade industrial é uma das principais causadoras da poluição dos corpos hídricos e dos solos, como nós já colocamos. Obviamente, isso prejudica, né, a nossa saúde ao tornar essa água, por exemplo, imprópria para o consumo, contamina o solo, contamina o lençol freático, porque nós temos uma grande quantidade ou toneladas de resíduos sólidos que são despejados em rios e em áreas de descarte. Queridos, e como nós já colocamos nas nossas imagens, claro que isso traz um desequilíbrio ambiental e esse desequilíbrio, ele provoca sérios danos à saúde da população que vive próxima aos locais contaminados. Muito bem. Outra questão que também já foi destacada e que merece ainda mais uma consideração é com relação à devastação de florestas. O crescimento urbano e industrial também foi responsável pela devastação de florestas, gerando desequilíbrio na fauna e na flora. E com a redução da mata nativa, diversos animais e plantas foram extintos ao longo dos anos. Ainda existem espécies ameaçadas e que podem desaparecer do planeta muito brevemente. Isso porque em regiões florestais encontram-se inúmeras fontes de matérias-primas e energéticas. Então, nós temos aí um interesse econômico nessas áreas florestais. Muito bem. Com relação à poluição do ar, nós podemos dizer que também é pauta constante no embate entre indústria e meio ambiente. Afinal, todos os dias são lançadas toneladas de gases tóxicos, como óxido de enxofre, óxido de nitrogênio e monóxido de carbono na atmosfera. E esses gases pioram a qualidade do ar que respiramos e são responsáveis por diversas doenças respiratórias, como a bronquite, a rinite e a asma. E aí, meus queridos, vamos associar também essa questão do desenvolvimento industrial ao aquecimento global. Nós sabemos que existem dois tipos de efeito estufa, né? Vamos pensar no efeito estufa. Nós temos o efeito estufa natural e o efeito estufa artificial. Qual é a diferença? O efeito estufa natural é importante e é vital para algumas espécies, pois tem a função de manter a temperatura em níveis que permitam seu desenvolvimento. Ou seja, é vital para a vida, é necessário. Mas o artificial é o efeito fruto da atividade humana, é a interferência do homem naquilo que é natural e que tem impacto determinante no aquecimento da temperatura global. Então, veja, a indústria, por exemplo, é uma maneira eficiente de interferir nesse processo. E a principal causa desse problema é o lançamento desses gases tóxicos que nós já conversamos na atmosfera, devido à utilização de petróleo, à utilização de carvão, de gás, que são fontes de energias usadas nas indústrias e ou nos bens produzidos pela mesma. Ainda temos em destaque que a destruição das florestas tropicais também contribui para o quadro negativo. Todas essas transformações trazem impactos na forma de calor cada vez mais intenso
Porque se retiramos a vegetação, nós temos uma incidência mais direta dos raios solares, né? E isso tudo, associado ao processo de poluição atmosférica, causa então o que nós conhecemos como chuvas ácidas e mudanças climáticas importantes. E aí nós temos, pessoal, para comprovar o que nós já falamos, o efeito estufa, que é um processo natural, mas que pode ser intensificado pelo homem, é intensificado pelo homem, a partir do momento que ele lança toneladas de gases tóxicos na atmosfera. E aí o planeta sofre, né? O planeta somos nós também, nós fazemos parte dessa dinâmica, nós sofremos. Queridos, é por tudo isso que é importante uma gestão ambiental, né? Qual seria essa importância? Analisem comigo. Para muitos ambientalistas, a gestão ambiental é uma das áreas mais importantes para que seja alcançado um equilíbrio entre a produção industrial e a manutenção do meio ambiente. Porque o que nós precisamos não é exatamente eliminar uma coisa pela outra, não, mas é o equilíbrio entre as duas situações. Produção industrial é importante? Precisamos disso, mas precisamos também pensar na manutenção desse meio ambiente, ou seja, é um desenvolvimento responsável, né? É um desenvolvimento, digamos assim, que deixa para as futuras gerações os bens que nós utilizamos atualmente e que se preocupe com a nossa saúde também. Então, esta é uma maneira de administração que prioriza métodos e práticas que favorecem o uso racional dos recursos naturais, minimizando os impactos ambientais das atividades econômicas e industriais. Nisso, nós podemos pensar naquele termo, naquela expressão, né? Desenvolvimento sustentável. É você se desenvolver economicamente, mas também você priorizar esse uso racional dos recursos naturais. Para que as indústrias continuem sendo fonte de emprego e benefícios, portanto, elas precisarão se dedicar à melhor usabilidade de suas matérias-primas, agindo de forma mais responsável com relação ao uso da água, ao uso da energia, investindo em tecnologia para armazenar, tratar e descartar de forma segura e sendo cada vez mais sustentáveis. E aí, meus queridos, eu deixo com vocês o meu abraço, o meu carinho. Espero vocês numa próxima oportunidade. Fiquem com Deus.